Olá, eu sou o Cláudio Lessa em Orlando, nos Estados Unidos, atualizando a minha lista de facções narcoterroristas no Fazendão. PCC, Primeiro Comando da Capital. CV, Comando Vermelho. ADA, Amigos dos Amigos. TCP, Terceiro Comando Puro. FDN, Família do Norte. Congresso Nacional, Câmara e Senado. Sindicato do Crime Organizado, o antigo STF. Quadrilha Petralha, chefiada pelo presidente dos traficantes. Banco Master. Faltou alguma facção? Me ajuda aí. E eu lembro que estou de volta ao YouTube no canal CL News LLC. Se inscreva, ative o sininho, avise para todo mundo se inscrever. Nós precisamos de recuperar o tempo perdido, como você sabe, depois que a plataforma nuclearizou os mais de 320 mil inscritos que o canal tinha. O Covil dos 513 Picaretas aprovou, na madrugada de hoje, o projeto de lei que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. O obsceno PL da dosimetria recebeu 291 votos favoráveis, 148 contrários e uma abstenção. Além disso, os 513 picaretas rejeitaram todos os destaques da base do desgoverno que poderiam alterar o projeto. Essa notícia, por algum motivo, me fez lembrar do início da música tema da novela O Astro, quando a Globo Lixo não era lixo e fazia novelas que prestavam. A música era mais ou menos assim. Minha pedra é ametista, minha cor o amarelo, mas sou sincero, necessito ir urgente ao dentista. Eu pensei nessa música porque ontem mesmo eu falei aqui no CL News sobre esse radioteatro mequetrefe com a participação ativa e entusiasmada da pseudo-oposição. E hoje eu recebi de uma amiga neta espectadora este vídeo que foi gravado na madrugada de hoje por um deputado dessa pseudo-oposição, chorando pelos cantos exatamente como eu havia previsto. Seria cômico se não fosse trágico, e eu acho que eu estou virando profeta, né? Nós também estamos aqui com gosto de caixão velho na boca, mas a grande realidade, meu amigo, é que a coisa não tá boa. Todo mundo aqui muito preocupado pelo seguinte: não adianta tampar o sol com a peneira. Nós não temos mais a retaguarda dos Estados Unidos. O Eduardo, infelizmente, ficou sem apoio, sem retaguarda financeira. Nossos recursos se acabaram e nossa capacidade de poder transitar e buscar apoio ali nos Estados Unidos foi a zero. E essas famílias continuam aqui presas e sem expectativa de saírem. Então, o que é que nos sobrou? Sobrou aceitar o que os algozes deram nesse momento, que é votar isso aqui, cada advogado pleitear a redução de penas, sabe-se lá se sai ou não, mas pelo menos é isso que foi possível pegar. O presidente Jair Bolsonaro vai continuar preso. Quer dizer, não é muita coisa, até porque os brasileiros que estão fora não serão beneficiados em nada com isso. Então, tinha o Mário Rochedo, né? Nós ficamos entre o Mário Rochedo. Não votar é manter essas pessoas que poderiam se soltar presas, né? E ficou esse dilema aqui muito forte. O presidente Jair Bolsonaro pediu que a gente votasse para poder essas pessoas serem soltas. E, infelizmente, agora quase 2 da manhã, é o que temos aqui. Vai para o Senado a notícia de que lá vão votar também isso.
Não levamos o que queríamos e ainda os algozes vão pintar aqui de que são benevolentes. O fato é que depois dessa tentativa de justificativa absurda, surreal, quando era o momento de os congressistas fecharem o covil dos 513 picaretas de maneira irreversível, sobrou a covardia conivente, o chororô de quem fica andando em círculos e fica se abaixando até mostrar a bunda. Lamentável. Note que, segundo o deputado matogrossense, até mesmo o presidente Jair Highlander Bolsonaro, ainda naquela vibe de engolidor serial de sapos, participou dessa paspalice. E em mais um episódio da infame série Quem se abaixa demais acaba mostrando a bunda, a defesa do presidente Jair Highlander Bolsonaro pediu ao Sindicato do Crime Organizado autorização para que ele seja submetido a cirurgias para tratar o quadro de soluços e uma hérnia. O documento também solicita a concessão de prisão domiciliar humanitária. Enquanto isso, os inúteis do Senado, de mal com o desgoverno Petralha de ocupação e fazendo beicinho, marcaram votação do projeto de lei do impeachment de meliantes togados e de outras autoridades para hoje, em meio à crise criada pelo repugnante laxante Boca de Sapo, após ele publicar uma liminar que restringe os pedidos contra os meliantes togados e permite que apenas um ex-sócio dele, uma venérea figura que atende pelo nome de Paulo Blenot e que hoje bate ponto lá na PGR, tenha exclusividade nessa tarefa. No final da tarde de hoje, a Gazeta do Povo informou que o mesmo laxante Boca de Sapo decidiu recuar da indecente pretensão de modificar as regras do impeachment de meliantes togados, que ele fazia em causa própria. O repulsivo decano retirou a matéria do plenário virtual. Na Gazeta Brasil, a informação de que o mercado financeiro brasileiro reagiu hoje com cautela e pessimismo à decisão de política monetária do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. O dólar comercial fechou em alta de 0,62%, cotado a R$ 5,469 na venda, atingindo o maior nível desde 14 de outubro. A B3 também sentiu o impacto. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrava uma queda de 0,92% por volta das 17 horas e 11 minutos, hora de Brasília, negociado a 159.441 pontos. O foco dos investidores está na decisão do Fed, que anunciou um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros básica norte-americana, levando a taxa ao intervalo de 3,50% a 3,75% ao ano. Essa é a menor taxa desde novembro de 2022. A decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto não foi unânime. 9 integrantes votaram pela redução de 0,25 ponto percentual, enquanto o membro Stephen Miron, indicado por Donald Trump, defendeu um corte mais agressivo, de 0,5 ponto percentual, enquanto outros 2 membros votaram pela manutenção da taxa. Ainda na Gazeta Brasil, a notícia de que o desgoverno Petralha de ocupação confirmou o salário mínimo de 2026 em R$ 1.621, valor menor do que o previsto, representando um aumento de R$ 103 em relação ao valor atual. Depois de 5 longos e sofridos anos de perseguição política no Brasil e depois de ter sido desmonetizado por uma plataforma por me manifestar contra a presepada em torno da peste chinesa, esta notícia, agora com origem na agência Reuters, tem um sabor muito especial para mim. O FDA, Food and Drug Administration, aqui dos Estados Unidos, que regula medicamentos e alimentos, lançou uma investigação sobre as mortes relacionadas com as inoculações contra a peste chinesa em todas as faixas etárias.
O governo norte-americano agora está investigando oficialmente se os venenos apelidados de vacinas contra a peste chinesa podem estar ligados às mortes de pessoas de várias idades. Isto marca a revisão federal mais séria da segurança dessas inoculações desde que a produção em massa teve início. Depois de anos de mandatos e censura, as questões não podem mais ser ignoradas. E agora uma mensagem dirigida à jumentaiada petralha que culpa o presidente Jair Highlander Bolsonaro, dizendo que ele é o responsável pela morte do seu ente querido que pegou a peste chinesa. Jumentaiada, fique sabendo do seguinte: quem criou o vírus foram os chineses, não existem dúvidas sobre isso. Segundo, o Sindicato do Crime Organizado proibiu Jair Highlander Bolsonaro de tomar medidas contra a fraudemia. As iniciativas foram todas passadas aos governadores e prefeitos. Terceiro, a militância jornalística e a politicalha de oposição demonizaram o tratamento precoce e fizeram de tudo para que ele não fosse utilizado. Hoje se sabe que esse tratamento é o mais eficaz e que ele teria salvo centenas de milhares de vidas. Quarto, Jair Highlander Bolsonaro comprou as poções criminosas apelidadas de vacinas no mesmo dia em que a Anvisa liberou. Não tinha como comprar antes. Portanto, jumentaiada petralha paulo freireana, dirija o seu mimimi aos verdadeiros culpados. E, por falar em medicamentos, vale a pena dar um passeio pela memória. Em 1960, uma médica discreta e meticulosa chamada Frances Oldham Kelsey, que trabalhava na Food and Drug Administration, a FDA, proibiu o medicamento talidomida de entrar no mercado norte-americano. Ela se recusou a ser pressionada pelos executivos das indústrias farmacêuticas. O remédio deveria, supostamente, ajudar a dissipar o enjoo matinal das mulheres grávidas. Enquanto milhares de bebês na Europa nasceram com defeitos de nascença catastróficos, os Estados Unidos foram salvos de uma tragédia semelhante, quase que inteiramente, porque uma mulher se recusou a assinar um formulário. Em 1962, o presidente John Kennedy concedeu a ela a medalha presidencial pela distinção dos serviços públicos prestados à população civil. Isso ocorreu quando alguém tinha coragem de dizer não. Frances Oldham Kelsey não caiu no ostracismo da mídia social, e sim recebeu uma medalha presidencial pela determinação firme e pela ética humanitária. O presidente russo Vladimir Putin não quer restaurar a União Soviética nem atacar a OTAN, diz o Kremlin. A declaração veio depois que o chanceler alemão Friedrich Merz afirmou que Putin quer trazer a União Soviética de volta. O chanceler alemão disse que a Europa não precisa dos Estados Unidos para salvar a democracia. Friedrich Merz também afirmou que os países europeus precisam se tornar menos dependentes de Washington. A Alemanha, Itália e aliados pedem que a União Europeia recue do fim dos carros a gasolina e óleo diesel. Os governos argumentam que a indústria automobilística europeia não conseguirá se manter competitiva caso a regra seja mantida sem flexibilizações. A Austrália é o primeiro país a banir redes sociais para menores de 16 anos. A nova lei entrou em vigor hoje e vai obrigar as plataformas a bloquear mais de 1 milhão de contas naquele país. Maria Corina Machado deixou a Venezuela de forma discreta ontem, embarcando em uma lancha rumo a Curaçao. A saída sigilosa buscou garantir a segurança dela e permitir que ela seguisse para Oslo, onde receberia o Prêmio Nobel da Paz. A informação foi divulgada hoje pelo The Wall Street Journal, que conversou com fontes ligadas ao governo dos Estados Unidos.
Apesar do esforço, Maria Corina Machado não conseguiu comparecer à cerimônia do Nobel nesta quarta e foi representada pela filha dela na cerimônia. Mas ela assegurou que está a caminho da Noruega, o que eliminou as dúvidas levantadas pelo Comitê Nobel sobre o paradeiro dela. Em 1844, Horace Wells, um dentista norte-americano, descobria as propriedades anestésicas do óxido nitroso. E mais uma coisinha. Eu fico aqui com meus botões achando muito curioso o raciocínio dessa petralhada imunda, né? O subversivo de galinheiro José Dirceu fugiu para o exílio. Fernando Henrique Cardoso, exemplo vivo de que os canalhas também envelhecem, fugiu para o exílio. José Serra fugiu para o exílio. O embusteiro comunista Paulo Freire fugiu para o exílio. Caetoso Velano fugiu para o exílio. Chico Buarque fugiu para o exílio. Gilberto Gil fugiu para o exílio. Miguel Arraes fugiu para o exílio. Leonel Brizola fugiu para o exílio. Sem falar, claro, em outras figurinhas da mesma laia. Agora, na cabeça paulo freiriana da petralhada imunda, covardes mesmo são o Alexandre Ramagem e o Eduardo Bolsonaro. Vai entender uma coisa dessas. Até a próxima.